Olá, morecos! Eu vou dar a introdução para vocês de função, tá? Então, o que a gente conhece? Nós conhecemos números, né? Que representam quantidades. Nós conhecemos expressões algébricas. O que são expressões algébricas? Ou são monômios ou são polinômios, quer dizer, um número desconhecido. Então, se eu tenho um termo só, né? Se eu tenho uma letra só, ó, tudo isso é um termo só, tá? X ao cubo, isso aqui ficou esquisito, né? Vamos fazer ele melhor aqui. 2b elevado a 3 é um termo só. Também é uma expressão algébrica. Quando eu tenho mais de um termo, eu tenho operação mais e menos, por exemplo, x mais 3 é um polinômio ou uma expressão algébrica. X² mais 2x mais 5 é um polinômio ou uma expressão algébrica. Então, se não tem mais e menos, tem um termo só, é monômio, mais de um termo, polinômio. Tudo bem? Até aí? Então, número desconhecido, letra. O que é equação? É quando eu pego uma expressão algébrica e digo que ela tem um valor numérico, ela tem uma quantidade numérica. Por exemplo, uma equação de primeiro grau, x mais 3 igual a 5. Sempre que eu tenho aqui, olha, quando eu não tenho expoente, o expoente é 1. Então, por isso que ela é uma equação de primeiro grau. E nesse caso, o valor do x, ele tem um único valor. Então, aqui o x vale 2, porque 2 mais 3 é 5, certo? O que é uma equação de segundo grau? É quando o maior expoente é 2. Então, por exemplo, se eu disser que x² mais 2x mais 5 é igual a 0, é uma equação de segundo grau. Tudo bem? O que é uma função? Uma função é quando você tem uma expressão algébrica não igual a um valor numérico. Ela tem duas letras que se relacionam entre elas. Por exemplo, y igual a x mais 3, quer dizer, quem é o y? Qualquer valor de x mais 3. Então, por exemplo, se o x for 1, 1 mais 3, 4. Então, se o x for 1, o y é 4. Quer dizer, para cada valor de x, eu tenho um único valor para y. Tudo bem? Até aí? Muito bem. Aí, desde a época dos babilônios, os matemáticos, eles representam a função, tentam representar a função na forma de figura. Então, eles tentavam associar, por exemplo, uma função de primeiro grau ou uma função de segundo grau, né, a uma figura. Aí teve o Euler, um monte de cara aí trabalhando. Então, ficou assim, ó. Toda vez que a função for de primeiro grau, o desenho na figura é uma reta. Essa reta é para cima, mas pode ser para baixo. Toda vez que a função for de segundo grau, a figura é essa curva aqui, ó, chamada parábola. Ela pode ser para cima ou para baixo. Outros tipos de funções têm as hipérboles.
né? A função logarítmica, a função exponencial, que é a matéria do primeiro ano do ensino médio, né? Que você vai trabalhar com gráfico, esse ensino médio todinho, né? Aí tem gráficos também, por exemplo, assim, ó, que não são nem função de primeiro nem função de segundo, são funções variadas, né? Agora, quando que um gráfico não é uma função? Por exemplo, dá uma olhada nesses gráficos aqui, ó. Lembra que eu falei? Um valor de x tem que ter um valor só de y. Então, olha esse daqui, ó. Se eu traçar uma reta aqui no eixo x, eu vou pegar só uma vez na função, tá vendo? Então, todos esses daqui são funções. Agora, esse aqui, por exemplo, ó, se eu traçar uma paralela aqui, ó, eu vou cortar a curva em 2 pontos. Então, esse gráfico não é função. Esse gráfico, esse é função, tá vendo? Ó, porque se eu traçar uma reta aqui, eu cruzo a reta uma vez só. Esse não é função, porque um x tem um monte de valor de y. Tudo bem? Mas a gente vai ver isso com mais calma mais tarde, tá bom? Nós vamos voltar agora nesse exercício que eu deduzi a fórmula da PA para vocês. O vídeo passado, nós vimos que usando a fórmula da PA, nós podemos fazer um termo geral para cada PA, quer dizer, cada PA tem uma lei de formação. Então, eu montei nesse desenho aqui, para vocês entenderem bem, eu montei essa tabelinha aqui, ó. N, que é o lugar, o AN, que é o número de quadradinhos, o número da sequência, né? Ó, a primeira figura, 2 quadradinhos, a segunda figura, 4, a terceira figura, 6, e um par ordenado, N no lugar do X e o AN no lugar do Y. É a mesma coisa que X e Y, tá? E nós vamos associar. Então, quer dizer, cada figura tem um número só de quadradinho. Então, por exemplo, a primeira figura tem 2 quadradinhos. Eu não posso ter outra quantidade de quadradinho para a primeira figura. A segunda figura tem 4 quadradinhos. Então, eu vou fazer um par ordenado aqui, ó. A primeira figura tem 2 quadradinhos. A segunda figura tem 4 quadradinhos. E a terceira figura? A terceira figura tem 6 quadradinhos. E a quarta figura? A quarta figura tem 8 quadradinhos. E se eu pedisse a quinta figura? A quinta figura teria 10 quadradinhos. Por quê, gente? Ó, sempre o número de quadradinhos é o dobro do lugar, né? Então, se o lugar é 2, eu tenho 4 quadradinhos, que é o dobro do 2. Se o lugar é 4, eu tenho 8 quadradinhos, que é o dobro do 4. Então, se for a figura N, eu vou ter o dobro de N. Quer dizer, eu posso escrever, então, uma lei de formação. O número de quadradinhos é 2 vezes o lugar. Quer dizer, tem uma proporção, tem uma correspondência entre o número de quadradinhos e o número do lugar. Então, nós podemos dizer que o número de quadradinhos está em função do número do lugar. Então, o N está em função do AN, tá certo? Quando você for fazer a figura, na hora que você for fazer a figura, naquela tarefa que eu dei para vocês de plano cartesiano,
pelo amor de Deus, gente, é uns planos mais torto que o outro. Tem que fazer com a régua. Então, nesse aqui, olha, que eu tenho pouco número de quadradinho, eu fiz de 1 em 1 centímetro. Então, você vai pegar a régua, vai fazer um ângulo de 90 graus aqui, vai medir de 1 em 1 certinho no eixo X, que a gente chamou de N, que é o número do lugar, e vai medir de 1 em 1 no eixo Y, que é o AN, que é o número de quadradinhos. Então, nós vamos fazer os pares ordenados no plano cartesiano. Então, primeiro par ordenado, 1 e 2. Então, eu vou ligar aqui, ó. Tem que ligar com régua, não pode ficar torto, porque se ficar torto, a figura não sai. Então, aqui é o primeiro ponto, certo? O 2 tá no 4. Então, a segunda figura tem 4 quadradinhos. Quer dizer, o 4 tá em função do 2. E aí vai, né? O 3 tá no 6. Parece que tá ficando torto. Se você achar que você tem muita dificuldade para fazer isso, você pode fazer no papel quadriculado. É claro que tem programa de computador que faz isso. Depois que a gente aprender o que é o gráfico, o que é a função, a gente vai fazer no computador, tá? Mas por enquanto a gente vai fazer no papel. Aí só uma pergunta. Quando eu tenho a figura aqui, eu só tenho números inteiros. Quer dizer, entre a figura 1 e a figura 2, eu tenho meia figura? Não tenho, né? Eu só tenho quantidades inteiras. Então, aqui tem professor, tem lugar, que na hora que ele vai ligar os pontos, ele traça uma reta. Mas pensa bem, a reta, ela não tem infinitos pontos? Entre o 1 e o 2, eu tenho ponto? Eu tenho meia figura? Eu tenho 0,7 figura? Não tem números racionais. Aqui no eixo eu só vou usar o número de figuras inteiro. Então, aqui você não pode ligar os pontos com uma reta. A nossa figura aqui, ó, ela vai ficar pontilhada e só até o número 1. Você não vai seguir com o pontilhado para cá, ó. Por quê? Porque antes do 1 não tem figura, você tem 0 figura. Você tem meia figura. Tá certo? Então, você traça a reta quando você tem infinitos pontos. E como entre o 1 e o 2 eu não tenho pontos, eu não posso traçar a reta, tá? Então, a gente vai fazer uma reta pontilhada. Então, essa reta pontilhada é a representação de 2n, mas ela não tem infinitos pontos. Por quê? Porque entre o 1 e o 2 não tem pontos, não tem racionais aqui. Eu não posso traçar a reta. Falou? Difícil? Facinho? Bom, geralmente, a gente dá a lei de formação, né? A gente dá por exemplo, por que aqui é 2n? Se eu voltasse aqui, ó, eu já expliquei oralmente, né? Mas se eu quisesse calcular o 2n, a n é igual a 1, que é o 2,
mais n menos 1 vezes a razão, que é 2. Faz a distributiva, 2 vezes n, 2n, 2 vezes 1, 2. Ó, 2 menos 2, 0. Então, o AN é igual a 2n. Lembra que eu falei que vocês não iam precisar fazer isso? Que era só entender o que eu estava fazendo? Nós vamos fazer a mesma coisa aqui, ó. Eu tenho essa aqui agora, que era a primeira figura 5, a segunda figura 9, a terceira figura 13, a quarta figura 17, aí ia. A razão era 9 menos 5, 4. Qual o termo geral dessa PA aqui? Nós vamos fazer através da fórmula, igual ao vídeo passado. A N é igual a 1, que é 5, mais N menos 1, vezes a razão, que é 4. Lembra, para fazer o termo geral, só substitui o A1 e a razão. Agora eu faço a distributiva. 4 vezes n, 4n, 4 vezes 1, 4. 5 tira 4, quanto fica? 4n mais 1. Então, essa daqui é o termo geral dessa sequência, certo? Nós vamos usar ela aqui agora. Olha aqui. Eu dei uma tabela. Se eu te der uma lei de formação e falar assim, construa o gráfico da PA dada pela lei de formação, 4n mais 1. Como é que você vai fazer um estrupício desse? Então, você tem na primeira coluna o lugar, que é o n. Na segunda coluna, a lei de formação que eu dei da PA. E na terceira coluna, o par ordenado. Que lugar que você vai fazer? Tem lugar zero? Não. Tem lugar negativo? Não. Ou tem figura menos 3? Não tem. Tem a figura 1, 2, 3, 4, tá bom. Não precisa fazer muito, não. Na hora do exercício, você pode fazer até o 4 também. Se você quiser fazer mais, então eu vou fazer o A1. Quem é o A1? 4 vezes 1 mais 1. 4 vezes 1, 4. Mais 1, 5. Então, olha lá, ó. A primeira figura tem 5 quadradinhos. Viu? Eu calculei aqui, ó. Sem precisar da figura, eu sei que ela tem 5 quadradinhos. Aí, você faz o par ordenado. A primeira figura tem 5 quadradinhos. Mesma coisa para a figura 2. Na figura 2, o n é 2. Então, 4 vezes o 2 mais 1. 4 vezes 2, 8. Mais 1, 9. Então, a segunda figura tem 9 quadradinhos. Olha lá. Segunda figura tem 9 quadradinhos. E aí, você vai. Agora, o A3. O N agora vale 3. 4 vezes 3 mais 1. 4 vezes 3, 12, mais 1, 13. Ô, professora, é sempre essa lei de formação? Não, cada PA tem uma lei de formação diferente, tá? Então, 4 vezes N, agora o N vale 4. 4 vezes 4, 16, mais 1, 17. Então, vai ficar 4 e 17. Agora, aqui, ó, como eu tenho no par ordenado valores maiores, eu não fiz o gráfico de 1 em 1. Na hora que eu fui medir aqui, ó, eu fiz de meio em meio. Tá vendo que tá certinho? Tem que medir certinho. Se você medir errado, o gráfico não sai reta.
E eu não coloquei os números, né? Porque são muito pequenininhos. Se eu colocasse os números, ia ficar muito amontoado. Então, o 1 tá ligando no 5. Então, eu vou lá, ó. Oxe, mas tá me atrapalhando esse papel aqui. 1, eu não posso pôr o 5 aqui. Você tem que pôr 1, 2, 3, 4, 5. Aí você liga o 1 retinho no 5. O 2 está ligando no 9. Então, 5, 6, 7, 8, 9. Então, o 2 tá ligando no 9. O 3 tá ligando no 13. Então, 9, 10, 11, 12, 13. Aí você vai marcando. 3 tá ligando no 13. O 4 no 17. Então, 13, 14, 15, 16 e 17. 4 no 17. Aí, gente, não usa lápis muito claro, não, porque, olha, eu não enxergo nada. Aí, amplia, sai, fica tudo embaçado. Olha lá que chique. Se você pôr a reta aqui, ó. Olha lá, tá vendo? Só que nós não vamos fazer a reta. Por quê? Porque eu não tenho infinitos pontos. É que eu tenho 1, 2, 3, 4 pontos só nesse pedacinho. Nesse pedacinho, tá vendo? Eu tenho 1, 2, 3, 4. Do número 1 até o número 4, eu tenho 4 pontos. E para cada figura, um número de quadradinhos. Como eu não tenho infinitos pontos, eu não posso traçar reta nesse pedacinho. Mas eu vou ter infinitos pontos para lá, né? Porque eu posso ter quantas figuras eu quiser. Eu posso ter a figura 1000, por exemplo. Né? Ela vai ter um tanto lá de quadradinho. Tudo bem? Eu não vou ficar falando muito não, que já falaram que eu dou um vídeo muito comprido. Então, eu vou encerrando por aqui. Aqui a tarefa. Aqui as tarefas do Centro de Mídias. Vocês vão me mandar as fotos. Ela vale um 10. E essa aqui é a tarefa que eu dei, outra foto, tá? Então, aqui, uma PA tem uma lei de formação. AN igual a 3N. Complete a tabela, faça o gráfico e responda. A PA é crescente ou decrescente ou constante? Então, as duas que eu fiz foram crescentes, né? Porque se você ver aqui, ó, tá aumentando o número da figura, tá aumentando o número de quadradinhos, mas ela pode ser decrescente também, tá? Constante só se a PA fosse 555, né? Um número só. Então, você vai vir aqui, ó, o número da figura, o número de quadradinhos, aí você monta o par ordenado. Então, por exemplo, o A1, 3 vezes N. Quem é o N? 1. 3 vezes 1, 3. Aí você monta lá, 1 e 3. E vai montando. Falou? Não esquece de responder aqui. Pode traçar a reta? Por quê? O 2 é a mesma coisa, só que a lei de formação é menos 2N mais 3. Sugestão. Na hora que você for montar a tabelinha dessa, deixa um espaçozinho maior para você fazer a multiplicação primeiro. Por exemplo, ó, se eu for montar aqui, ó, N igual a 1.
AN igual a menos 2N mais 3. Então, você vai fazer o A1 menos 2 vezes N. Quem é o N? 1 mais 3. Não faz igual eu fiz lá na tabela 1 direto, porque tem sinal no meio. Então, você pode errar. Então, faz menos e mais, menos. 2 vezes 1, 2. Menos 2 mais 3. Quanto é menos 2 mais 3? 1. Aí, o par ordenado vai ficar 1 e 1. Falou? Bom estudo, divirtam-se, ó, só 2 exercícios, 2 tabelinhas, 2 gráficozinhos, lindo, maravilhoso, tá bom, gente? Beijinhos, beijinhos, bom estudo.